source de tout. A fonte da paz, sua Quand tu felicidade. conçois Dieu comme l'unique source, Quando você concebe Deus como a única fonte, tu es déjà sur le chemin de ceux qui peuvent adorer Dieu. você está no caminho daqueles que podem adorar a Deus. Vous êtes avec moi? Estão comigo? Adorer, c'est rendre un culte. Adorar segundo um culto. Mais un culte qui n'est réservé qu'à Dieu. Culto reservado somente por Deus. Dieu dans sa divinité. Deus na sua divinidade. Adorer signifie quoi? Adorar signifie exprimer l'amour envers Dieu pour ce que Dieu est. Adorar significa exprimir o amor que você tem para Deus em relação ao que Deus é. Pour ce que Dieu est dans sa nature. O que Deus é na sua natureza. Sans tenir compte de ce qu'il a ou de ce qu'il fait. Sem dar Dieu conta comme do que Dieu. ele tem e o que faz. Ok? On est là? Amen. Quand je vais développer, vous comprendrez de quoi je parle. Quando vou desenvolver, vão compreender. Louer veut dire quoi? Louer. Louvar signifie célébrer. Celebrar. Vanter la grandeur. Suar. Vanter la grandeur. Suar a grandeza de Deus. Vanter la grandeur. Suar. Vanter la puissance. Suar o poder. Quand on loue, quando louva, on proclame. On déclare la grandeur de Dieu. A grandeza de Deus. Par rapport à ce que Dieu a. Em relação ao que Deus é. Quand nous déclarons ce que Dieu est, nous sommes dans le monde de l'adoration. Quando declaramos o que Deus Mais é, quand nous déclarons ce que Dieu a et ce que Dieu peut, là nous sommes dans le monde de louange. E quando nós declaramos o que Deus tem e o que pode, lá estamos no louvor. Est-ce que je suis clair? Será que eu estou claro? Celui qui loue quem louva proclame la grandeur de Dieu. Proclama a grandeza de Deus. Pour ce que Dieu a. Para o que Deus tem. Et pour ce que Dieu peut. Mas para o que Deus pode. Amen. Quand je reviendrai dans le détail, vous comprendrez. Quando virei no detalhe. Mais les actions de grâce, c'est quoi? Mas ações de graça. Les actions de grâce. As ações de graça. C'est de la reconnaissance. É a gratidão. Envers Dieu. Comparado a Deus. Pour ce qu'il a fait pour vous. Por o que fez para você. Ce que Dieu a fait pour vous. O que Deus fez para você, para isso. Vous lui dites merci. Você agradece. Pour ce qu'il a fait. Para o que ele fez. Ok? Tá bom? Les actions de grâce, as ações de graça, ce n'est pas par rapport au futur, mais não. Dieu a opéré quelque chose. Não é em relação ao futuro. Não, Deus operou algo. Et vous lui dites merci. E você agradece. Amen. Amém. Gloire à Dieu. Glória a Deus. C'est ainsi que les grands hommes qui ont fait la Bible. É assim que os grandes homens que fizeram a Bíblia. Ils connaissaient le secret de ce que je dis. Eles conheciam o segredo do que eu digo. Maintenant, je commence par action de grâce, louange ou adoration. Agora começo aonde? Ação de graça, louvor ou adoração? Hein? Par adoration. Ok, écrivez. Escrevam. Jean chapitre 4, verset 20 jusqu'au verset 24. João 4, verso 20 até 24. 4, 20 à 24. João, il y a eu une discussion, un débat entre Jésus et une femme samaritaine. Houve uma discussão entre Jesus e uma mulher samaritana. Autour de l'adoration. Acerca de adoração. Jésus demande de l'eau à une femme. Jesus pede água a uma mulher. Cette femme ne connaissait pas qui était la personne qui lui demandait de l'eau. Essa mulher não conhecia a pessoa que pedia água para ele. Mais en regardant la forme de Jésus, il dit, mais toi, tu es juif. Mas olhando a forma de Jesus, disse, você é juiz. Como é que se permite pedir água a mim que é samaritano? Se somente soubesse quem te pede água. Et celui qui te dit, donne-moi à boire, c'est toi qui lui aurais demandé à boire. Et lui, quem te pede água é você que ia pedir água nele. De l'eau de la vie éternelle. Ia pedir água da vida eterna. Tu n'as même pas quelque chose pour puiser où tu trouveras. Il y a eu un débat. Senhor, você não tem nada para puxar água.
femme dit, mais vous là, vous autres juifs, vous dites que les lieux de l'adoration, c'est à Jérusalem. Mais nos pères ont adoré Abraham, Isaac et Jacob, ont adoré Dieu sur cette montagne. Pourquoi vous avez changé la formule que ça doit être à Jérusalem? Como é que vocês mudaram a fórmula que agora temos que adorar em Jerusalém? Portanto, os nossos avós adoraram Deus no monte. Jésus regarde la femme et lui dit, Jesus olha para a mulher e diz: vous adorez ce que vous ne connaissez pas. vocês adoram quem não conhece. L'adoration exige la connaissance de Dieu. A adoração exige L'adoration exige la connaissance de Dieu. A adoração exige Si tu ne connais pas Dieu, tu ne o peux pas conhecimento de l'adorer. Deus. Se você não conhece a Deus, não tem como Jésus adorar. dit, nous adorons ce que nous connaissons. Jesus disse: nós adoramos quem conhecemos, Parce que le salut vient des Juifs. porque a salvação vem Mais je te dos dis, judeus, vem en dos vérité, judeus. en vérité, Mas digo, na verdade, o où ça ne alvo, sera ni à Jérusalem, onde não será nem em sur les Jerusalém, montagnes. nem sobre o monte. Dieu est esprit. Deus é Espírito. Ceux qui l'adorent à l'esprit et en O que vérité. adoram Ele, adoram no Espírito e na verdade. C'est ce genre d'adorateur que Dieu cherche. E este tipo de adorador que Deus procura. Dieu cherche l'adoration. Deus procura a adoração. On est là. Dieu cherche l'adoration. Deus procura a adoração. Dieu cherche des adorateurs. Deus procura os adoradores. Beaucoup de gens pensent Muitas pessoas pensam, adorer signifie. adorar significa C'est répandu comme ça dans le monde chrétien. está Quand se espalhado no mundo dos quelqu'un cristãos. commence à changer sa voix, ça c'est maintenant l'adoration. E quando alguém, Il a bien adoré. quando alguém muda a voz, abaixa um pouco o tom, Quelle ignorance. ali Ce ele n'est está pas bem. des tons où ça ne fonctionne pas comme ça. Não é L'adoration, o tom de Jésus nada. a dit, Não é assim que funciona. ceux qui Dieu cherche, ceux qui adorent en vérité et en esprit. Il n'a pas dit ceux qui, avec un certain ton ou en utilisant son cerveau, ça fonctionne. Jesus disse: Deus procura aqueles que vão adorar na verdade e no Espírito. Ele não disse que estava a ver com a Pourquoi? tonalidade. Parce que les chants a commencé à pleurer, il pleure pour ses péchés. Toi, tu penses qu'il adore. E você lá, Il a beaucoup bien adoré. e você vê adorador que chora, e você pensa que ele chora porque está adorando. Não. Talvez ele está chorando L'adoration, porque c'est pas ça. se arrepende dos pecados dele. C'est pas ça. A adoração não é isso. Ce n'est pas par rapport au ton ou ça ne fonctionne pas comme ça. Não tem nada a ver com o tom. Não é assim. que L'adoration, funciona. c'est quoi? O que é a adoração? L'adoration, c'est quand une personne A adoração é quando uma pessoa, subitement de repente, se retrouve en face de Dieu. se encontra na face de Deus. Cette personne ne voit rien d'autre, Essa pessoa não vê nada, ne voit que Dieu só vê Deus. et commence à déclarer ce qu'il a vu. E começa a declarar o que viu. L'adoration, c'est pour ceux qui rencontrent Dieu. Ah, Si tu n'as jamais rencontré Dieu, est par tu ne aqueles l'adoreras qui jamais. Qu'est-ce que tu as dit Você à ton sujet? nunca Qu'est-ce que tu as encontrou vu? Deus. Qu'est-ce que tu connais? Não tem como adorar Ele. O que você viu? O que você sabe? Alléluia. Est-ce que je peux vous dire quelque chose? Será que posso dizer algo? L'adoration, c'est le sommet de la prière. Je vous dis la vérité. Écoutez-moi. A adoração é o ponto Des alto da personnes adoração. qui ont marché avec Dieu, Pessoas qui que ont eu une Deus, certaine expérience avec que Dieu. tiveram uma certa experiência no Deus. Ces gens-là savent, Essas pessoas sabem. quand ils ont des Quando difficultés, tem dificuldades, elles prient. eles oram. Mais quand Dieu exauce, Mas quando Deus ouve, ils ne vont même pas forcer. não vão se Ils ne esforçar. vont même pas comprendre comment leur demande se transforme en adoration. Ils ne Nem vont même vão pas compreender comprendre. como o seu pedido vai se transformar em adoração. Ils ont vu Dieu. Eles viram a Deus. Celui qui adore Quem adora ne voit plus de difficultés. não vê mais dificuldades. Quelqu'un qui prie Alguém que voit ora encore la difficulté. vê ainda as Mais dificuldades. celui qui adore Mas quem adora ne voit que Dieu. não só vê Deus.
Amen. Amen. Moi, je sais, pendant que vous priez, si je regarde l'individu ici, il y a 1000 kilomètres de Dieu. J'entends seulement ce que tu déclares. Eu olho para vocês, eu falo, essa aqui está a muita distância de Deus. 12 000 kilomètres de Dieu. 15 000 quilômetros. Parce que loin de Dieu, porque longe de Deus, si on voit qu'il y a des problèmes, si on voit qu'il y a des difficultés, loin de Dieu, tu vois des problèmes grands. Mais en face de Dieu, tu ne vois plus de problèmes mas grands. na face de Deus, Là, tu não há uma adores. dor grande. Aí você adora. Me ouviram ou não? Amen. Amém. Celui qui adore Quem adora se perd en Dieu. se Il se perd en Dieu. Il voit Dieu, Sobre Deus, il ne voit plus ses problèmes. não vê mais os seus La problemas. façon de vous lamenter là, A forma ça de se prouve que vous êtes lamentar, encore à des kilomètres. isso prova que ainda Vous ne voyez que vos longe. problèmes. Só vê Mais problemas. un adorateur ne voit pas de problèmes. Adorador não vê Un problema. adorateur voit Dieu Adorador vê Deus et il déclare ce qu'il voit. e declara o que vê. Il proclame les qualités de Dieu. Ele proclama a qualidade de Deus.